Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver a nossa terceira videoaula sobre o módulo de serviços operacionais do GSAM. E hoje a gente vai aprender a navegar na funcionalidade Inserir tipo de serviço. Para acessá-la, você entra na base do GSAM com seu login e sua senha, árvore do menu GSAM, atendimento ao público, ordem de serviço, serviço, tipo de serviço e inserir tipo de serviço. Bom, é nessa funcionalidade que a gente vai cadastrar um novo tipo de serviço, informando suas regras, de negócio e o valor do serviço, caso ele vá ser cobrado para o cliente. Só lembrando, nas aulas anteriores, que a gente aprendeu a inserir um tipo de solicitação com especificação e a atualizar esses dados. O que é um tipo de solicitação com especificação? São solicitações que a gente cadastra no sistema e parametriza essas solicitações para quando o cliente entrar em contato fazendo uma solicitação ou uma reclamação, a gente tenha essa solicitação e as características dela já cadastradas no sistema para associar na abertura do registro de atendimento. Nessas solicitações, como a gente viu nas aulas anteriores, caso elas gerem ordem de serviço, a gente viu que é possível de vincular a essa ordem de serviços alguns tipos de serviços, que precisam ser efetuados para satisfazer aí a solicitação do cliente. Esse tipo de serviço a gente insere nessa funcionalidade. É dessa funcionalidade que a gente está tratando, onde a gente vai cadastrar um novo tipo de serviço, ou seja, é um trabalho de back-office, cadastrar um novo tipo de serviço com as suas regras de negócio e com os valores cobrados para esse serviço. Ok. Primeiro a gente vai informar a descrição do tipo de serviço. Por exemplo, troca de hidrômetro, permuta de hidrômetro. Aqui na descrição abreviada, a gente vai colocar também. Só lembrando que o asterisco vermelho indica que os campos são de preenchimentos obrigatórios. Então a gente informou aqui a descrição do tipo de serviço, descrição do tipo de serviço abreviado. No subgrupo, a gente vai selecionar um subgrupo cujos serviços estejam ativos. Por exemplo, correção. Não, é troca de hidrômetro, Vistoria. A gente escolhe um subgrupo obrigatoriamente que tenha os serviços estejam ativos. Em seguida, a gente informa o indicador de atualização comercial. A gente informa aqui se a atualização vai ser automática, se esse tipo de serviço não vai atualizar, ou se a atualização dos arquivos do sistema comercial ele vai ser posterior à conclusão desse tipo de serviço. Aqui no indicador de pavimento de rua, a gente vai informar se o tipo de serviço tem pavimento após a sua conclusão. A gente vai informar entre sim ou não. Se a gente informar sim, quando a gente for encerrar a ordem de serviço relacionada a esse tipo de serviço, o sistema vai abrir uma tela onde a gente vai informar as informações necessárias para o encerramento dessa ordem de serviço vinculada a esse tipo de serviço. Por exemplo, a gente vai precisar informar a metragem do pavimento da rua, a quantidade de metros cúbicos, a unidade repavimentadora. Ou seja, se a gente aqui no indicador de pavimento de rua marcar sim, quando a gente for encerrar a ordem de serviço, onde que a gente encerra a ordem de serviço? Uma funcionalidade que a gente não vai ver na videoaula de hoje, mas é aqui, GSAM, atendimento ao público, ordem de serviço, manter ordem de serviço. Essa funcionalidade a gente vai ver em outra videoaula, mas é através dela que a gente localiza a ordem de serviço para consulta de dados, para alteração, para atualização e também para exclusão. Então, se o tipo de serviço você marcar aqui no cadastro, quando você estiver cadastrando ele, que ele é um indicativo de pavimento de calçada,
quando for encerrar essa ordem de serviço, ela vai pedir essas informações específicas. Indicador de quantidade de pavimento de calçada e pavimento de rua também, é a mesma coisa, né? Esse tipo de serviço precisa indicar a quantidade de economias do imóvel, sim ou não? Por exemplo, um condomínio pode ter várias economias. Cada economia, né, geralmente é relacionada a um imóvel. Então você vai precisar indicar essa quantidade para esse tipo de serviço. Esse tipo de serviço pode ser feito por uma equipe terceirizada, sim ou não? Você vai marcar aqui. Você vai informar o código do tipo de serviço, se ele é operacional ou se ele é comercial. Como é uma troca de hidrômetro, é um tipo de serviço operacional. O campo tempo médio de execução, você vai informar em minutos o tempo médio que o funcionário vai levar para concluir esse serviço. Por exemplo, 180 minutos. Aqui na prioridade do serviço, você vai informar se é um serviço de conclusão imediata, em um dia, ou se é normal, de 1 a 3 dias, 1 a 5 dias. Perfil do tipo de serviço. Aqui você vai informar o perfil do tipo de serviço. E este campo serve para a programação das ordens de serviço que tenham esse tipo de serviço. Ou seja, você vai definir o perfil do tipo de serviço para o caso de uma programação automática das ordens de serviço que tenham esse perfil que você vai informar aqui. Você pode digitar o código ou clicar na ampulheta para pesquisar o tipo de serviço. Supondo que você sabe, digita, clica Enter. Vamos pesquisar aqui. Pesquisar o tipo de serviço. Por exemplo, calçada. Então aqui você está dizendo que esse tipo de serviço, o perfil dele é calçada, certo? Isso caso a programação das ordens de serviço seja feita de forma automática, ele vai buscar, por exemplo, todos os serviços com esse perfil, inclusive esse tipo de serviço que você está cadastrando. Aqui no indicador de vistoria você vai informar se esse tipo de serviço pede uma vistoria anterior ou posterior, né? Sim ou não? Por exemplo, você trocou o hidrômetro, depois você vai querer que seja feita uma vistoria. Então você marca assim, se não, não. Indicador de fiscalização de infração também, sim ou não. Se for uma ordem se for um tipo de serviço de corte, por exemplo, você vai querer que depois vá ser feita uma fiscalização para ver se o cliente não fez uma ligação clandestina no ramal que você cortou d'água. Se você quiser essa fiscalização de infração, você clica sim, senão você clica não. Esse tipo de serviço permite alteração de valor? Sim ou não? Ele vai constar no indicador de informações de boletim de medição. Veja só. Você clicando sim aqui, esses campos ficam liberados. Indicador de pavimento, indicativo de reposição de asfalto, indicativo de reposição de paralelo pedra tosca, calçada. Caso você marque não, esses campos ficam desabilitados. Por quê? Porque quando você informa sim, o sistema vai passar a indicar esses dados que estão desabilitados aqui porque está não, né? Ele vai indicar esses dados de atividade no boletim de medição, que é um relatório que não vai ser visto nessa videoaula, como é que se extrai, mas é um relatório que é um relatório de informações do boletim de medição. Então, se você quer que esses dados aqui, indicativo de pavimento, reposição, saia no relatório, quando ele for extraído, conforme a gente vai ver em outra videoaula, você marca sim. Caso contrário, você marca não. Esse tipo de serviço pode gerar uma ordem de serviço seletiva? Sim ou não? Esse tipo de serviço indica que vai ter que fazer reparo de pavimento? Sim ou não? Ah, tá. Isso aqui, como a gente falou, caso você clique sim, ele vai ficar liberado.
Caso você clique em não libera. Esse tipo de serviço pode gerar uma cobrança para a empresa de cobrança, gerar uma ordem de serviço? Sim ou não? Esse tipo de serviço pode gerar uma ordem de serviço de anormalidade, de inspeção de anormalidade? Sim ou não? Por exemplo, um estouro de consumo? Esse tipo de serviço, ele pode ser programado automaticamente? Sim ou não? Se você clicar sim, indica que o tipo de serviço entra para a programação automática do sistema. Se você clicar não, ele não entra. Esse tipo de serviço é obrigatório a informação da atividade do serviço, que a gente vai ver mais aqui embaixo, atividade do tipo de serviço. Sim ou não? Esse tipo de serviço tem que ter o indicador de encerramento automático do registro de atendimento no encerramento de sua única ordem de serviço pendente. Só um momento. Bom, aqui se você marcar assim, quer dizer que a ordem de serviço relacionada a esse tipo de serviço ela pode ser encerrada automaticamente no registro de atendimento. Se você clicar não, ela não pode. Esse tipo de serviço está relacionado à correção da normalidade, sim ou não? Ele pode incluir débitos, sim ou não? Ele tem um indicador de pagamento antecipado, sim ou não? O que é esse indicador de pagamento antecipado? É que tem empresas que trabalham da seguinte forma, né? Aqui, se você clicar sim, você está informando se a ordem de serviço relacionada ao tipo de serviço que a gente está cadastrando, ela só vai ser gerada após o pagamento. Ou seja, você marcando sim aqui no indicador de pagamento antecipado, a ordem de serviço é gerada com a situação aguardando liberação para execução, que é visualizada no campo situação da ordem de serviço quando é consultada naquela funcionalidade que a gente acabou de ver. Por exemplo, que não vai ser vista na videoaula de hoje, mas se você clicar em GESAM, atendimento ao público, ordem de serviço, manter a ordem de serviço. Lembra que é através dessa funcionalidade que a gente filtra e pesquisa as ordens de serviço para consulta, ou exclusão, ou alteração? Pois bem, se esse indicador de pagamento antecipado estiver marcado como sim, a OS é gerada com a situação aguardando liberação para execução. E é nessa consulta da ordem de serviço que é possível liberar ela. Vai ter uns botões disponíveis para liberar a ordem de serviço caso o pagamento seja conferido, seja dado baixo no sistema, né? Então essa situação de aguardando liberação para execução vai ficar na OS até que ela seja liberada manualmente após o pagamento. Esse tipo de serviço permite cobrar juros, sim ou não? Ele é de uma atividade única só, sim ou não? Aqui a questão da atividade única, se você marcar não na atividade única, esse quadro de atividade do tipo de serviço, ele vai ficar desabilitado. Só um momento. Isso. Você marcando sim aqui no indicativo de atividade única, você no quadro de atividade tipo de serviço ele vai ficar desabilitado. Ó. Não é permitido informar atividades para atividade única. Caso você queira informar as atividades do tipo de serviço, você tem que desmarcar, colocar não aqui. Ok. Indicador de serviço de cobrança para esse tipo de serviço, sim ou não? Indicador de visita de instalação de hidrômetro, sim ou não? É um campo importante. Só um momento.
Tá aqui. Nesse campo de indicador de visita de instalação ou de substituição de hidrômetro, se você clicar aqui sim, você vai permitir indicar se o tipo de serviço está associado a uma visita prévia para a instalação do hidrômetro, sendo o serviço de instalação executado por uma empresa contratada. Ou seja, quando você indicar sim aqui, para indicador de visita de substituição de hidrômetro, o sistema vai passar a processar esse tipo de serviço na funcionalidade de micromedição. Ou seja, esse tipo de serviço, se ele admitir visita de instalação ou de substituição de hidrômetro, o encaminhamento desse tipo de serviço ele vai ser feito aqui, né, no módulo de micromedição, que é o que acompanha e controla os serviços de instalação de hidrômetro, de substituição de hidrômetro, é aqui no módulo de micromedição. Retornando, lembrando, né? Você marcar sim, vai ser esse tipo de serviço vai ser acompanhado lá pela micromedição. Esse tipo de serviço permite um retorno de visita de medição, sim ou não? Ele precisa retornar dados de esgoto, sim ou não? Ele precisa de tipo de conserto de esgoto, sim ou não? Esse tipo de serviço, ele pode gerar uma ordem de serviço de pé de cavalete. Isso aqui já é um termo mais técnico, né? Pode gerar ordem de serviço de aterro, ordem de serviço de limpeza, de reparo de rua e de reparo de calçada, sim ou não? Aí você vai informar aqui que sim ou que não. Bom, agora as atividades de serviço vinculadas a esse tipo de serviço. Como a gente informou que ele não é atividade única, né? Então a gente pode inserir as atividades para esse tipo de serviço que a gente está cadastrando. Isso é feito aqui clicando no botão adicionar. Clicando no botão adicionar, você vai informar a primeira atividade para esse serviço. Caso você não saiba, você clica aqui na ampulheta. Por exemplo, se você souber, digita o código e clica Enter. Por exemplo, cavar buraco. Essa vai ser a primeira coisa, a ordem de execução, a primeira coisa que você vai fazer para esse serviço. Inserir, cavar buraco. É a primeira atividade para esse tipo de serviço. Depois que você cavou o buraco, o que é que você faz? Enter. Você retira o cano. Essa vai ser a segunda coisa, segunda atividade para esse tipo de serviço. Você vai retirar o cano. E por último, depois que você retirar o cano, você vai fechar o buraco. É a terceira coisa que você vai fazer. Tá aqui. Tá ok? Caso você queira remover a atividade, só você clicar no botão remover. Bom, aqui você vai informar os materiais para esse tipo de serviço que você vai utilizar. Caso você saiba o código material, você clica aqui. Você digita o código aqui no campo material. Caso você não saiba, ampulheta, pesquisar material, você vai informar alguma unidade do material, por exemplo, metro. Para esse tipo de serviço eu vou precisar de uma tábua de peroba. 2 tábuas de peroba. Inserir. Tá aqui. Você inseriu aqui a descrição do material que você vai precisar. Caso você queira inserir outro material, é só clicar no botão adicional e repetir o procedimento. Caso queira remover, clique em remover. Caso você queira informar a descrição do motivo do encerramento, para esse tipo de serviço que você está cadastrando, clique em adicionar. Adicionar motivo do encerramento. Seleciona o motivo entre vários, né, que estão já parametrizados. Clique em inserir. Você está dizendo aqui que esse tipo de serviço, quando for encerrado, vai ter que vir com a descrição do motivo de encerramento, que no caso aqui é conclusão de serviço. Para você remover,
o que você inseriu, basta clicar no botão remover. E aqui esse campo é interessante, indicador de criação de novas etapas no celular, porque até agora a gente está definindo as regras de negócio para esse tipo de serviço, ok? Mas caso você queira um espaço de manobra para que o funcionário em campo possa receber novas etapas para esse tipo de serviço no celular, você clica assim aqui. Se não, você clica não. Caso o serviço vá ser cobrado para o cliente, você vai informar aqui no quadro valor do serviço o tipo do débito. Vamos pesquisar pela descrição, por exemplo. Tipo do débito. Localizou aqui o acerto. Pronto. Selecionou clicando no link. Você informa a localidade. O valor do débito. O número de prestações sugerido para o cliente pagar. O número de prestações máxima e o percentual do débito. Caso você queira adicionar esse valor de serviço, você clica aqui em adicionar. Veja que ele vem aqui, ó, para você adicionar outro valor de serviço para esse mesmo tipo de serviço, caso você queira. Caso você queira remover, basta você clicar aqui no botão remover. Confirma a remoção. Removeu. Foi o que a gente fez aqui. A gente está inserindo um tipo de serviço, cadastrando as regras de negócios relacionadas a ele, as atividades do tipo de serviço relacionado, os materiais, a descrição do motivo de encerramento e a possibilidade de esse tipo de serviço, quando o agente estiver em campo, ele poder receber novas etapas dele pelo celular. Aqui você cadastra o valor do serviço, como a gente acabou de fazer, e remove, caso você queira remover. Informou todos os campos necessários no inserir tipo de serviço, clique em inserir. Veja que o sistema informa aqui que o tipo de serviço permuta do hidrômetro foi inserido com sucesso. Caso você queira inserir um outro tipo de serviço, você clica aqui no link, inserir outro tipo de serviço. Caso você queira atualizar os dados do tipo de serviço que você acabou de inserir, você clica aqui em atualizar tipo de serviço. Caso você queira retornar para o menu principal, clica aqui no menu principal. Retornando, GSAM, atendimento ao público, ordem, serviço, tipo de serviço, inserir tipo de serviço. Bom, basicamente a funcionalidade é essa, né? Inserir tipo de serviço. É uma funcionalidade complexa, com muitos campos para você preencher, campos obrigatórios assinalados pelo asterisco vermelho. E muitas regras de negócio, né? Como a gente acabou de verificar. Caso você queira complementar a nossa videoaula de hoje, que eu acho interessante, porque são muitas informações, né? Você pode clicar aqui no cabeçalho da tela da página, da funcionalidade, no cabeçalho, e acessar a documentação da Consenso, específica para essa funcionalidade complexa que a gente acabou de ver. Tá aqui. Clicando no cabeçalho, você vem aqui para a documentação da Consenso, inserir tipo de serviço. Aqui você vai ter os prints de tela. Aqui você vai ter as particularidades para cada empresa, porque dependendo da empresa, os campos da funcionalidade eles mudam, não é? Aqui você vai ver o preenchimento de cada campo, o que é necessário para preencher cada campo e a funcionalidade dos botões, bem como as referências de outras documentações relacionadas à documentação da funcionalidade de inserir tipo de serviço, que foi assunto na nossa aula de hoje. Eu recomendo a leitura da documentação para que a navegação nessa funcionalidade e o cadastro de um novo tipo de serviço no sistema ele fique mais claro. E por hoje é só.